Boa noite, irmãos. Boa noite, que a graça do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas hoje nesse lugar. Eu quero começar fazendo algumas perguntas, para nós. Nós somos um povo conhecido pelas expressões, pelos jargões, pelos evangeliqueis, vamos colocar assim. E eu quero trazer algumas expressões que são as expressões do momento para nós. A gente tem ouvido e falado muito sobre Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Nós sempre ouvimos também as expressões do tipo, Deus é fiel. Deus é fiel. E por aí vai. Nós somos numa época que nós falávamos, a gente escuta muito sobre o sangue de Jesus tem poder, de que todas as coisas, pertencem a Deus. E assim nós vamos adotando expressões e mais outras expressões que nós usamos no nosso dia a dia. E eu fico pensando quando eu volto lá no Velho Testamento e a gente vai lá de encontro aos mandamentos, aos 10 mandamentos, onde se fala que um dos mandamentos que fala que não se deve levantar ou falar o nome de Deus em vão. Obrigado, Anteudo. Em que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Eu fico pensando até onde isso que nós falamos não se torna uma expressão que lá no fundo não tem essência, não tem fundamento, não tem sentido real para as nossas vidas. Eu pergunto para você, o que você está fazendo aqui hoje? O que fez você sair da sua casa e vir aqui hoje? O que faz você se qualificar ou se autoqualificar como um cristão? Como uma pessoa que crê em Jesus Cristo? Que abre a voz para cantar em adoração, teoricamente, para um nada. O que faz você estar aqui hoje? O que faz você, durante a semana toda, trabalhar, estudar, fazer negócios, sempre se lembrando de quem você é? Ou quando alguma situação na tua vida é confrontada, e você então se lembra de que aquilo vai contra aquilo que você crê. E eu quero trabalhar um pouco isso conosco hoje. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. A soberania de Deus, a gente tanto escuta, nós escutamos muitas vezes falar sobre soberania de Deus, que Deus é soberano. E o que nós entendemos sobre a soberania de Deus, que Deus é ilimitado no seu poder. Ilimitado que não tem fim. Isso quer dizer que Ele pode fazer o que Ele quiser e na intensidade da maneira que Ele quiser fazer. E aí nesse texto que nós falamos, fala o seguinte, que essa relação em toda a criação, ela claramente, na verdade eu vou traduzir isso aqui um pouco melhor, ela é possível de ser visto o poder de Deus através daquilo que Ele criou, que é exatamente isso que nós acabamos de ler. E por conta daquilo tudo que Ele criou, quando nós olhamos para toda a criação na terra, quando nós olhamos para toda a criação no universo, esse universo que é vasto, com todas as suas estrelas, todas as suas galáxias, nós então vemos uma dimensão até onde nós somos capazes de entender e ver desse poder infinito de Deus. E esse versículo aqui, ele é chave nesse sentido de nos trazer esse alerta que nas coisas
visíveis do firmamento, de tudo aquilo que nós podemos ver, contemplar, anuncia a existência de um Deus poderoso e soberano. Então, grande é o nosso Deus. O Deus que nós estamos aqui, que nesse momento inúmeras igrejas aqui pelo nosso país estão nesse exato momento adorando, louvando, aonde a palavra está sendo pregada, em outras nações, em outros horários isso irá acontecer, mas que diariamente esse Deus, ao qual nós estamos aqui por causa dele, a palavra nos diz que ele é grande, que ele é soberano, que nada está fora das mãos dele e do controle dele. Os atributos como o caráter de Deus, como sabedoria, bondade, misericórdia, justiça, poder, também são vistos pelos que entendem seus planos e propósitos. Você pode, talvez ao longo de um dia, não perceber o caráter de Deus sendo revelado ou anunciado ou de forma prática acontecendo na sua vida. Mas ele acontece todos os dias, em todos os momentos. A bondade, a misericórdia, a justiça, a verdade, isso tudo acontece ao longo de um dia, e muitos talvez de nós não percebamos a manifestação de Deus através dessas coisas. A palavra fala que Deus é amor, e nós entendemos e sempre ouvimos de Deus essa palavra que Ele é amor, e mais do que isso, não só quando anuncia que Ele é amor, anuncia que Ele amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para morrer por mim e por você. João 3,16. E tudo isso a fim de revelar plenamente qual é o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Com quem que nós, na verdade, nos relacionamos? Com quem, na verdade, nós nos expressamos? Com quem, na verdade, nós falamos ou pensamos em falar, ou até falamos com um certo desprezo ou ignorância, na verdade, ignorando a presença dEle, quando nós resolvemos falar com Ele. Basta observar e perceber a maneira como nós, eu mesmo ou você, oramos. Como é que nós nos comportamos diante de Deus em uma oração? Isso revela quem nós somos. Isso revela a maneira como nós vemos e entendemos ou cremos em Deus. E esse exercício posso chamar talvez de autoconsciência, de perceber e prestar atenção na maneira como nós estamos nos relacionando com Deus, nós precisamos fazer diariamente, com maturidade e com verdade. Afinal de contas, Deus, Ele sabe exatamente o que eu e você estamos pensando nesse exato momento. Ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração, Ele sabe exatamente quais são as minhas e as suas motivações. Ele sabe das nossas verdades, Ele sabe das nossas mentiras, Ele sabe dos desejos que passam nos nossos corações, das nossas vontades, Ele sabe disso tudo. Isso na verdade é uma outra característica, um outro atributo de Deus que tem relação com a onisciência de Deus. Além da sua onipotência, que nós começamos abrimos falando sobre a soberania de Deus. Um Deus que pode tudo e um Deus que sabe tudo. Mas que mesmo assim, diante de tudo aquilo que Ele é, Ele não viola a minha e a sua vontade. Nós não somos ciborgues,
robôs, em que Ele coloca a mão e nos programa para que nós façamos de uma maneira, ou vivamos de uma maneira inconsciente. Muito pelo contrário. Ele dá a mim e a você a liberdade de fazer escolhas. Escolha nos pensamentos, escolha das atitudes, escolhas da maneira como nós vamos nos relacionar, escolhas da maneira como nós vamos tratar as pessoas, escolhas. E sobre cada escolha, nós temos consequências, boas ou ruins. Perfeitamente assim. E o nosso Deus, Ele sabiamente então permite a existência do mal, para que a humanidade possa aprender que o pecado é excessivamente maligno. Todos nós somos pecadores, todos nós. Não há um homem ou mulher nessa terra que não seja pecador. E que a palavra de Deus diz que desses tais são merecedores do inferno. E eu e você sabemos que o pecado faz mal. Mas nós praticamos. Porque lá no fundo o pecado é bom. Se não fosse bom, ninguém faria. O pecado, ele é bom. Dá prazer. Ele nos leva ao prazer. Mas mesmo assim, nós, todos sabendo que o pecado é maligno, nós então o praticamos. Parte da grande lição que o homem está aprendendo em relação ao pecado é que nada está escondido aos olhos de Deus. Nada está fora dos olhos de Deus, do nosso Criador. Todas as coisas estão expostas à sua visão. E por fim, a Bíblia fala que um dia elas serão revelados. Todos serão revelados. Lá em Marcos 4, 22 diz: pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Então nem eu e nem você somos possuidores da verdade. Nós ficamos brigando, discutindo quem tem razão, quem não tem razão, quem está com a verdade, quem não está com a verdade. E a palavra diz que independente de quem esteja correto ou achando-se que esteja certo, isso um dia será revelado, gente. Nada que está escondido ficará encoberto. Nada. Isso porque o Deus que eu e você servimos é um Deus soberano. Às vezes nas nossas ações, não vou falar nem às vezes não, acho que uma boa parte das nossas atitudes demonstram que nós não cremos em Deus. Demonstram que nós não somos capazes de, achamos que Deus cochila. E as coisas nesse momento do cochilo escapam às mãos de Deus ou escapam à vontade dEle. Isso não é verdade. Não é verdade. Nunca foi e nunca será. Porque se nós temos alguém que sabe todas as coisas e tem tudo em suas mãos, é o nosso Deus. Desses versículos aqui que eu li, desse capítulo que eu li agora de Romanos, no capítulo 1, fala mais um pouco, do 18 ao 20, eu vou ler para você. Portanto, a ira de Deus, ela é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Presta atenção nas palavras que eu estou lendo. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. No versículo 18, Paulo fala a respeito dos que suprimem a verdade, daqueles que escondem a verdade, daqueles que praticam a mentira em nome da verdade. Aí eu vou numa outra passagem que Jesus fala que o diabo é o pai
da mentira. Então, se o diabo é pai, ele tem uma filha, e a filha dele se chama mentira. Quais são as mentiras que você tem contado? Quais são as mentiras que você sustenta na tua vida? Quais são as mentiras que você alimenta, nutre na sua vida? Saiba que ela tem um pai, e é o diabo. Aí eu poderia lidar com a incredulidade de alguns. Mas eu não acredito que exista um diabo. Aí eu posso dizer o seguinte: eu lamento por você não crer, não acreditar nisso. Porque ele está nesse lugar aqui agora. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. Nós achamos que esse lugar aqui, pela presença de Deus que está nesse lugar, a gente acredita que o diabo não entraria. Ele não pode nos tocar, mas ele está ao nosso derredor, sim. E sabe o que ele quer fazer com a tua vida? Ele quer destruir sua vida. Ele quer destruir sua casa. Ele quer acabar com o seu relacionamento. Ele quer acabar com seus filhos. Ele quer te enviar para o inferno. E muitas das nossas ações fortalecem ou dão uma ênfase muito grande para esse ser que desde o início, desde o princípio, quer destruir as nossas vidas. Quem já viveu e teve a experiência de lidar com endemoniados, sabe do que eu estou falando aqui na hora, quando tudo acontece. A manifestação dele é muito clara do que aquilo que ele quer. E nós estamos lidando sim com o espiritual. Você não é só esse material que está aqui. Mais do que isso, você não é nem isso que você está vendo. Porque você na verdade é uma alma. Aquela conversa de que eu vendo a minha alma para o diabo, isso é uma mentira, porque você não pode vender uma coisa que não é sua. Jesus comprou a sua vida com o sangue dele. E esse preço, ele é muito alto. É um preço altíssimo, que nós não temos condições de pagar. Nós não temos condições de pagar. Essa prática de suprimir a verdade, ela sempre foi, durante a história desse mundo, ela foi praticada. Desde o início, começando lá em Satanás. Tentam se suprimir a verdade. Tentam se suprimir a verdade. Sob a influência má do adversário, a humanidade em geral tem adotado um proceder similar, semelhante a esse que Satanás pratica desde o início, que é de verdade suprimir a verdade, tentando fazer das trevas luz e da luz trevas. Presta atenção nisso. Tentando fazer da luz trevas e das trevas luz, tentando descaracterizar a verdade para que seja entregue ao outro, ou às pessoas, de uma forma que não é aquilo que na verdade se parece. Olha o que fala em Isaías 5:20. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. De fato, meus irmãos, o Deus desta presente era, desse momento que nós estamos vivendo, o Deus desse tempo, dessa era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E a Bíblia nos garante, contudo, que o reinado do pecado e da morte logo acabará. Esse tempo do pecado,
da morte, da mentira, da injustiça. Isso tem prazo de validade. Isso tem prazo de validade. E a Bíblia fala que tudo isso, o plano da salvação de Deus, ele é centralizado no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. O salmista ainda fala lá em Salmo 46:10, que nós temos que nos aquietar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quanta agitação, quanta movimentação, quanta discussão, quantas coisas que nós fazemos de uma forma inquieta, e sendo que a ordem de Deus para nós é que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabe quem é Deus? O seu dia a dia, a tua prática, as tuas ações, as tuas palavras falam de verdade quem é Deus para você? Ou você vive com medo? Ou você vive sendo um covarde? Ou você age de uma forma com profunda incredulidade nas suas ações, naquilo que você faz, porque lá no fundo talvez você não creia que exista um Deus. Talvez porque você não seja capaz de acreditar, talvez você até tente. Eu já contei aqui a história de um homem que me procurou e falou assim: olha, eu quero crer em Deus, cara, eu preciso encontrar Deus. E depois de 2 anos trabalhando com ele, estimulando, ensinando, estudando, ele chega e fala assim: olha, cara, eu vou embora. Eu não consegui encontrar Deus. E ele já tinha passado por tudo quanto era religião. No catolicismo, já tinha passado na Seixonoye, já tinha passado no espiritismo, já tinha passado em tudo quanto é tipo de religião oriental, seita, e não encontrava Deus. E eu disse para ele o seguinte: olha, infelizmente, não sou eu que tenho que colocar Deus na tua vida. Só uma pessoa pode fazer isso, que é o Espírito Santo de Deus. Eu lamento, eu não posso te segurar aqui só para você ficar sentado nessa cadeira aqui. Ele foi. Mas 2 ou 3 anos depois, eu já contei essa história, ele me manda uma mensagem, falando, me convidando para o batismo dele, que ele havia encontrado Cristo. Então, é mais, olha, conversão, para que haja uma conversão, precisa acontecer 3 aspectos da nossa vida. Tem que existir emoção, tem que existir razão e tem que existir vontade. Nunca pode ser uma separada da outra. Tem que acontecer as 3 situações na vida de uma pessoa para ela poder falar que ela encontrou Cristo. Inclusive razão. Inclusive a razão. Eu vou chegar lá. Porque o tema de hoje: quais as consequências de se ignorar a bondade de Deus? Quais são as consequências de ignorar a bondade de Deus? Entendendo de verdade quem nós somos, ou sobre quem nós dizemos crer, e sobre toda a verdade que envolve a palavra de Deus, que é a Bíblia, fica claro que Deus é verdade e justiça. A primeira coisa que você tem que saber aqui hoje, que Deus, ele é verdade e justiça. Toda mentira contada na história, toda mentira sustentada por nós, ela não ficará de pé. E todo ato de injustiça, isso não quer, por Deus ser verdade e justiça, não quer dizer que não aconteçam injustiças. Então toda verdade e toda justiça irá suprimir, fará o inverso do que o homem e o diabo vem tentando fazer ou fazendo ao longo da história, que é suprimir a verdade pela mentira. Deus, através daquilo que Ele é, que é um Deus que tem verdade e justiça, fará o contrário.
Entre todas as virtudes que compreendem Deus está também a sua bondade e sua longanimidade. O que é longanimidade? Talvez a expressão que mais você tem escutado sobre longanimidade é que é um Deus paciente. É um Deus que tem uma paciência infinita. Mas é uma paciência infinita no intuito de que aqueles que não encontraram Cristo o encontrem. É mais do que um Deus paciente, que um Deus que suporta as nossas mentiras, que suporta a nossa injustiça, mas é um Deus que, na verdade, longânimo no sentido de que esperando para que aqueles que ainda não encontraram o encontrem e entreguem suas vidas a Ele. E aí, esse mesmo Deus que é longânimo é um Deus que é bom. Agora eu te pergunto, como que nós poderíamos ou podemos ignorar a bondade de Deus? Não me responda, mas faça essa reflexão com você aí. Você ignora a bondade de Deus? Você é capaz de ignorar tudo que Deus é? Pensa um pouquinho. Habitualmente nós agimos sempre em desobediência. Isso porque nós somos impelidos por nossos desejos e vontades. Mas há problema em desejar alguma coisa? Há problema em ter vontade em alguma coisa? Não. Depende do desejo e depende da vontade. Isso é relativo. Mas na nossa vida e na nossa história, nós somos tomados pelo orgulho. E nós acreditamos de verdade que somos melhores do que as outras pessoas. Por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos capazes de conhecer, de saber. E o orgulho é exatamente o que fez o diabo cair. O orgulho foi exatamente o que fez o homem cair. E o orgulho é exatamente o que nos faz continuar caindo na nossa vida e na nossa história. Mas tem um dado importantíssimo, que conhecimento não é a mesma coisa de sabedoria. Você pode ser um mega culto, ser uma enciclopédia ambulante, detentor de todo o conhecimento da terra. Mas se você não tiver sabedoria, você não é nada. Você pode encontrar uma pessoa que não tenha conhecimento talvez nenhum, mas tem sabedoria. É uma pessoa sábia. E lá em Provérbios fala que o princípio, ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus significa que traduzindo, nos torna sábios diante de Deus. Deus, em toda a sua verdade e justiça, também Ele é bom. E a bondade dEle está em todo o tempo sendo derramada sobre a nossa vida. Hoje, provavelmente, você nem se lembrou de agradecer a Deus pela tua vida. Você não lembrou de agradecer pela noite que você teve de sono. Você não se lembrou de agradecer de você não estar agora enfiado dentro de um leito de hospital, entubado. Talvez você não se lembrou de agradecer por você poder estar de pé, poder se movimentar, andar, pensar, respirar. Mas isso não tirou de Deus a bondade dele sobre a sua vida. Isso não impediu que Deus fosse bom com você. Então eu pergunto, eu posso ignorar a bondade de Deus? Em Lamentações 3, 22 a 25 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor, porque os que esperam por ele para a alma, bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca. Deus derramou hoje, renovou hoje sobre a minha e a tua vida as misericórdias dele. Isso significa que Deus foi extremamente bom conosco. Isso não quer dizer que nós merecíamos a bondade dele. Mas ele, na sua infinita graça, uma graça que não tem fim, como está escrito, uma misericórdia que não tem fim, resolveu ser misericordioso conosco hoje. E com isso nos é dada a oportunidade de mais uma vez, de tentarmos sermos melhores, de nos arrependermos daquilo que nós fazemos, de nos arrependermos das mentiras que nós contamos, das injustiças que nós praticamos. É essa a vontade de Deus para mim e para você. É isso que quer dizer longanimidade, é mais um dia. E que mesmo que eu chegue agora ao final do dia sem me lembrar disso, sem ter consciência disso, e eu não agradeça, isso não impede Deus de derramar sobre mim. E aí nós ignoramos a bondade de Deus, principalmente quando nós somos ingratos. E ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos fez. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu e nem agradece. Em vez disso, vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu. A pessoa ingrata nunca está satisfeita. É uma insatisfação sempre na vida dele. A Bíblia nos fala em 1 Timóteo 3:2 que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. E isso tudo tem relação com o orgulho. Uma pessoa arrogante, presunçosa, soberba, uma pessoa que tem palavras de ingratidão, uma pessoa que desobedece não só aos pais, desobedece a Deus, desobedece o patrão, desobedece seja lá quem for. Ele é ingrato, e ele é orgulhoso, e ele é soberbo. E sobre a revelação, somos convocados a não nos amoldarmos a esse padrão. Lá em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá no grego significa metanoia, que é a capacidade de transformar a mente. Tem gente esperando que o Espírito Santo de Deus desça aqui e transforme a mente dele. Esse trabalho é meu e teu. Nós é que temos que transformar a nossa mente. Não nos amoldarmos ao padrão que é estabelecido, que é colocado. E muitos, para não dizer a grande maioria, se amolda ao padrão porque tem vontades e desejos que se encaixam perfeitamente no padrão que é entregue. Pessoal, eu quero, é meu. Esse negócio aqui vai contra aquilo que a palavra de Deus fala, mas eu vou me amoldar porque vai atender aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho vontade. E a palavra de Deus fala claramente que nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. O que é que está sendo colocado na mesa para você? O que está sendo apresentado na mesa que você está recebendo? Primeiro, você não tinha nem que estar sentado nessa mesa. Mas o que está sendo colocado nessa mesa, que tem a ver com esse mundo, que tem a ver com as coisas desse mundo,
que você está recebendo. Eu quero te lembrar, se você nunca leu, vai ler lá 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, e vai ver a história do povo de Deus, principalmente daqueles reis que fizeram barganha, se amoldaram ao padrão daquele mundo naquele momento, e terminaram muito mal a sua história por conta disso. Porque fizeram barganha com um pagão, fizeram barganhas porque tinham interesses próprios a serem supridos. E aí eu digo para você, você acha que Deus vai intervir nisso? Você acha que Deus vai lá te arrancar da mesa? Deus não faz isso. Ele te dá a escolha. Ele te dá a escolha. E você decide se você fica nessa mesa e participa das negociações para ser suprida a sua necessidade, a sua vontade, o seu desejo. Agora, quando eu vejo Jesus falando algumas vezes, Jesus é radical, gente. Se tem uma pessoa que é radical, é Jesus. Não tem meio termo com ele. Ou é dele ou não é dele. Ou está com ele ou não está com ele. Em cima do muro não serve. Em cima do muro já é do outro lado. E a gente fica com a impressão que tadinho de Jesus, eu preciso estar com Jesus, eu preciso fazer incrementar o público dele, e ele não está muito pouco preocupado com isso. Até porque ele diz, assim, olha, o caminho é estreito que leva até o céu. O caminho é estreito. E o caminho que leva à perdição é extremamente largo. Muito fácil. E ele diz, olha, você quer me seguir? Você tem que renunciar a muita coisa para estar comigo. Você tem que abrir mão da sua vida. O caminho que leva para o céu, ele é estreito. E nós temos que fazer escolhas na nossa vida, todos os dias, porque dependendo da escolha que eu faça, eu ignoro a bondade de Deus. Eu ignoro o amor de Deus, eu ignoro aquilo que Ele faz por mim todos os dias. Isaías 6, no capítulo 6 de Isaías, fala claramente que Isaías não conseguiu olhar para a sala do trono. Ele nem viu Deus, ele só viu a sala do trono e a glória, e ele pediu para morrer. Eu não suporto olhar a presença de Deus, eu não consigo estar aqui nesse lugar por causa do pecado e daquilo que Ele era. Irmãos, o dia, essa estado de consciência que você está tendo aqui hoje, de poder ouvir o que eu estou te falando aqui, é o mesmo estado de consciência que você vai ter lá, diante de Deus. Se você vai em Apocalipse, lá fala que debaixo do trono de Deus, haviam inúmeras, milhares de almas. E elas viravam para Deus e falavam assim, Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vai nos vingar? Que eram as almas que haviam sido mortas por causa do nome dEle. Consciência, eles sabiam por que eles tinham morrido, como eles tinham morrido, e a razão da morte deles. E Jesus fala assim, calma, que ainda não é o tempo. É necessário que outros morram ainda. Então essa ideia de que nós vamos morrer e nós vamos dormir, ela não existe de acordo com a Bíblia. Você estará consciente lá. Consciente. E você sabe qual talvez seja o sentimento que nós tenhamos diante de Deus? Senhor, eu joguei fora a minha vida. Quando eu olho para o Senhor aqui agora, o sentimento que fica dentro de mim, o sentimento que está aqui é que eu poderia ter feito muito mais. No seu último dia de vida, no seu último suspiro, com muita consciência, você não vai preocupar com quanto dinheiro que você ganhou, ou com quanto dinheiro você está deixando. Você não vai preocupar com o carro que você comprou, ou que você não comprou, com a viagem que você fez, ou que você não fez. Você, enquanto cristão, crente, lavado no sangue do Cordeiro, a tua preocupação é como que eu vou me apresentar diante de Deus.
Eu estive diante de algumas possibilidades nesse tempo caminhando com Cristo, lidando com pessoas no leito de morte, cristãos no meio do leito de morte. A preocupação de todas elas eram o que eu vou apresentar diante de Deus. Dona Valdivina, uma matriarca dessa igreja, uma mulher de Deus, uma mulher que trabalhou nessa igreja, alguns conhecem ela. Emerson, eu não sei como que eu vou me apresentar diante de Deus, com câncer na testa, comendo ela viva. E ela falava, eu não sei como eu estou preocupada, porque eu acredito que eu joguei meu tempo fora, que eu desperdicei meu tempo com coisas que não eram importantes. O William, com câncer, a mesma coisa, preocupado com o tempo do fim, 40 e poucos anos, preocupado como isso é apresentado diante de Deus. Um vizinho da Paulo do Goiânia, que eu não me lembro o nome dele, um homem com 40 e poucos anos, morrendo com câncer também, e falou assim, eu disse para o meu Deus que Ele pode me recolher agora, porque eu estou pronto para encontrar com Ele. 2 dias depois aquele homem morreu. O Deus, gente, isso não é brincadeira. O Deus que nós estamos servindo é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus que traz a verdade, é um Deus que traz justiça, é um Deus que enviou o Filho dele para morrer naquela cruz por mim e por você, e Ele não estava brincando quando Ele fez isso, porque Ele sabia exatamente qual era o fim para aquele que morresse sem Cristo. Ele sabia qual seria o fim. Mas nós estamos muito preocupados com essa terra. Eu falo desde 2020, como iniciou a pandemia. Eu sempre falei que quem tiver um pouco de memória vai lembrar. Eu falei, isso aqui vai ficar muito pior. E tem que ficar pior. Para que os filhos de Deus desapeguem-se dessa terra. E comece a pensar no céu. Comece a desejar o céu. Aí eu te pergunto, será que você crê no céu? Será que você de verdade crê no inferno? Isso não é brincadeira, meus irmãos. Isso tem que nos consumir todo dia. Se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu de verdade sou capaz de fazer e experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se trata da minha vontade, mas se trata da vontade de Deus. O que você tem escolhido tem a ver com vontade de Deus. As decisões que você tem tomado têm a ver com vontade de Deus. Não são poucas as casas que estão com o diabo lá dentro atuando, tocando terror dentro dos seus lares, semeando a discórdia, semeando o ódio, semeando a mentira. E nós somos aqueles que damos lá a procuração na mão do diabo para ele tocar o terror dentro das nossas vidas, das nossas casas. Porque nós não somos capazes de crer e de nos colocarmos de verdade diante de Deus e falar assim, Senhor, já não se trata mais de mim, já não se trata mais do que eu quero, não se trata mais daquilo que eu desejo, mas daquilo que o Senhor quer que seja feito. É isso. O que está em jogo aqui é uma eternidade. Eu fico pensando, eu fico conversando com o Bené às vezes. O Bené está com seus 72 anos. Eu peguei uma foto nossa antiga, de 20 e tantos anos atrás. O Bené com a minha idade, um pouco mais novo até, 40 e poucos anos. Eu lá com 24, 25 anos. E eu fico pensando, será que eu vou chegar nos 72 anos? Olha o Bené lá. Será que eu vou chegar nos 72 anos do Bené? Será que eu chego lá? Será que eu chego lá nos 80? E se eu chegar, como é que eu vou chegar lá nesses 80? Porque a última coisa que eu quero, e falo isso diante de vocês, a última coisa que eu quero é chegar nos meus 80 anos, sentado numa cadeira na porta da minha casa, esperando a morte chegar. A última coisa que eu quero é gastar o meu tempo sentado numa cadeira na porta de casa,
vendo o movimento passar e esquecendo que eu posso ser útil no reino de Deus até o último minuto. Com todas as facilidades que eu tenho hoje. Carro, Uber, avião, trem. Pedro, o apóstolo Pedro, lá perto dos seus 60 e tantos anos lá, andava dias e dias a pé para ir pregar o evangelho. Aquela sandalinha, o pé rachado, couro grosso embaixo. E quantas vezes ele não chegou em casa, sentou, pôs o pezinho na bacia de água, e alguém bateu a mão no ombro e falou assim: Pedro, estão te chamando lá em Roma, Pedro. A igreja de Roma está te chamando. Levantava, enxugava o pezinho, calçava a sua sandália e ia mais não sei quantos dias a pé em direção a Roma. Velho. Agora, com tudo que tem hoje, qual é a desculpa que eu estou dando para não fazer? Isso eu não quero para mim. Isso eu não quero. É por isso que eu cuido da minha saúde mental, é por isso que eu cuido da minha saúde física, por isso que eu cuido da minha saúde espiritual, porque eu quero ser útil no reino de Deus. Que seja numa casa com 2 pessoas. Eu quero servir a Deus e fazer a vontade dEle. Isso é muito sério. Isso é muito sério, meus irmãos. Então eu posso ignorar a bondade de Deus? Posso. Eu posso fazer de conta que Deus não está falando. Eu recebo, olha só que coisa mais louca. Eu recebo a bondade dEle, mas eu ignoro. Porque aí eu vou ser o que? Um ingrato. Porque se eu tiver gratidão, eu crio vínculo. Se eu tiver gratidão, eu crio vínculo. E é como se eu te devesse alguma coisa àquele que fez o bem para mim. E a verdade é essa mesmo. Se você fizer um bem para mim, eu sou seu devedor. Eu sou seu devedor. É isso mesmo, sou seu devedor, não é credor não, devedor. Eu sou seu devedor. Passo a dever a você. Então, como que vai ser isso? Como é que será isso? Olha só, Romanos 2,4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus? Qual é o nível de compromisso que você tem com Deus? Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Sabe o que eu tenho aprendido esse tempo, de um tempo para cá? É que Deus é maravilhoso. Que Deus é muito bom. Que é Ele que pode cuidar das nossas vidas. Que é Ele que pode dar a saída para muitas coisas que nós vivemos. Que é Ele que pode dar a direção. E que eu não preciso viver preocupado. Que eu não preciso viver com medo. Que eu não preciso viver agindo como um covarde diante das afrontas que esse mundo lança sobre mim. Que eu posso confiar que Ele vai cuidar de tudo. Eu já fui muito medroso, eu já fui muito covarde, eu já fui muito mentiroso. Mas eu tomei uma decisão que eu contei ontem aqui no encontro dos casais, a história das 3 rãs. Eu vou contar essa historinha para vocês. 3 rãs desciam um rio sobre uma folha. Quem estava aqui ontem não pode falar. 3 rãs desciam um rio sobre uma folha. Uma delas decidiu pular no rio. Quantas rãs ficaram na folha? Alguém arrisca? Você quer falar, Irino? Você estava aqui ontem, você não pode. Você errou? Sabe quantas rãs ficaram na folha? As 3. Porque aqui decidiu, ela só decidiu, ela não pulou. Você hoje aqui, você pode estar tomando uma decisão. Uma decisão de uma vida mais íntima com Deus. Uma decisão de mudanças. Uma decisão de entrega diante de Deus. Mas se você não fizer alguma coisa,
você fica onde você está. E para a erva daninha nascer, crescer, você não precisa fazer nada. Ela nasce. Agora, se você quer colher alface, tomate, mamão, maçã, você tem que ir lá combater as ervas daninhas, você tem que gradear o solo, você tem que adubar, você tem que irrigar, você tem que cuidar para que tenha fruto. Não adianta só você falar assim, nossa, eu estou precisando tomar uma decisão hoje, estou tomando uma decisão. Você tem que realmente agir em direção a isso. Você tem que fazer isso. Então, você só colhe aquilo que você planta. Jesus disse isso. De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, o que eu quero deixar bem claro para você, não deixe as coisas passarem batidas. Não permita que seu coração endureça, a ponto de te afastar do Deus vivo. Tome o antídoto do arrependimento. Irmãos, eu estou junto com você dentro desse barco. Estou juntinho com vocês dentro desse barco. Eu preciso todo dia da graça de Deus na minha vida. Eu preciso todo dia me arrepender. Eu preciso me vigiar todo dia pela maneira como eu vou falar com a minha esposa, como que eu vou falar com meus filhos, como é que eu vou falar com os meus irmãos, como é que eu vou proceder nos negócios, como é que eu vou lidar com as adversidades que aparecem todos os dias na minha vida. E o que me faz estar vinculado, alicerçado e fundamentado nas escolhas boas que eu tenho que fazer, chama-se intimidade e palavra com Deus. Se você não falar com Deus, meu irmão, Deus está falando, mas se você não falar com Ele, você não tem intimidade. Não há como existir um monólogo apenas. Relacionamento envolve diálogo. Então que você, em nome de Jesus, você entenda o que você está fazendo aqui. Eu não digo só aqui não, nessa terra. O que você está fazendo aqui? Quais são as escolhas que você está fazendo? Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Eu quero colocar a tua vida na presença dEle agora. Fique em pé, em nome de Jesus, aqueles que puderem, é claro. E eu gostaria que você orasse com alguém aí. Você não ficasse sozinho. O Fábio aí, a Claudiane puxa o nosso irmão Luiz Otávio para o teu lado, para vocês orarem com ele. A Ana Clara acha alguém aí. Não fica ninguém sozinho. Eu quero todo mundo com alguém orando, para que Deus possa ministrar na sua vida. Que essa semana seja apresentada diante de Deus. E que Deus derrame graça essa semana sobre você, sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sobre você, tudo aquilo que você é, em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos levantar as nossas vozes nesse instante. E clamar ao Senhor para que o Senhor esteja, Deus, nesse instante, visitando e sondando os nossos corações, a vida de cada um, aquilo que cada um é, aquilo que cada um decide, aquilo que cada um escolhe, e que a escolha hoje seja pelo Senhor, meu Deus. Que a escolha hoje seja pela sua presença, pelo seu amor, que a escolha hoje seja pelo céu, que a escolha hoje seja pela eternidade, e que ninguém aqui, Senhor, lhe dê as costas ou ignore aquilo que o Senhor é, ou a bondade que o Senhor derrama diariamente sobre as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor passe com o teu Santo Espírito nesse lugar, que o Senhor vá de encontro aos lares, às casas de cada um aqui em nome de Jesus, e que essas vidas sejam plenamente cheias e transbordem do Senhor em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor em todo o tempo, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela misericórdia que tem se renovado todas as manhãs, pela graça do Senhor que não termina nunca. E nós te agradecemos por tudo isso e te pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor possa se manifestar de maneira sobrenatural aqui hoje nesse lugar, Senhor. Nós te agradecemos pela vida da Odete, porque o Senhor respondeu a nossa oração, que o Senhor tem restaurado a sua saúde, a sua vida. Nós oramos, ó Deus, pela vida da Manu, Pai, para que o Senhor alcance ela com graça,
com cura, que o Senhor a visite no seu corpo, que o Senhor restaure, que o Senhor traga cura sobre a vida dela em nome de Jesus. Nós te pedimos pela tua igreja, pela 8ª igreja, que essa semana completou 31 anos, ó Deus, desde a sua organização, e nesse lugar, muitas vidas foram alcançadas pelo Senhor, meu Deus. Quantas delas já se encontram contigo no céu, Pai, e sabemos que essa igreja foi instrumento do Senhor para transformar e alcançar tantas vidas. Nós oramos assim, Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.